Olá, sou o engenheiro Sérgio Castellari, diretor de engenharia da RDI Bender. A empresa RDI Bender é líder no segmento de sistemas de supervisão, de isolamento e corrente de fuga em diversas áreas, bem hospitais, bem como área industrial, petroquímica, mineração. E o tema hoje aqui é do sistema IT médico, né, especificamente para a área hospitalar, que é a área em que os sistemas elétricos exigem uma restrita segurança elétrica aos pacientes, aos médicos de enfermagem, dentro de um ambiente de cirurgia e unidade intensiva de terapia. A RDI Bender, este ano de 2012, irá fazer aí 30 anos, né? Foi inovadora aí no mercado nessa área de sistemas IT médico hospitalares, onde trouxe essa tecnologia há mais ou menos 25 anos, né? Esse tipo de sistema. O sistema IT médico foi sendo incorporado aos hospitais brasileiros a partir aí dos anos de 95, por conta aí das regras normativas, né, que foram adotadas no Brasil pela ABNT. Estas normas foram desenvolvidas, né, através aí de nós, e trouxemos essas normas internacionais, ou normas IEC, em que já determinavam regras específicas para esta área dos hospitais em si. Tá? Por conta disso, a ABNT, né, as normas brasileiras, fizeram uma adequação normativa da norma internacional, e aí sim começou a ser lei, né, seguir essa norma que é a norma NBR 13534, que é a norma de instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde. E isso nós começamos aí a fornecer aos hospitais essas tecnologias, né? Com essa introdução no mercado, começamos a ter casos, né, práticos da adequação dos hospitais, dos projetos e, logicamente, a verificação da importância do porquê que deve se seguir uma norma, tá? Porquê que aquilo que está escrito na norma, qual que é a importância disso para a utilização prática dentro desses ambientes hospitalares. Então essa norma ela classifica o hospital, o estabelecimento assistencial de saúde, dentro de grupos, né, dentro de ambientes conforme o grau de criticidade de utilização. Então você tem o grupo 0, o grupo 1 e o grupo 2. Tá? Grupo 0 e grupo 1 são ambientes menos críticos, né? Em que as exigências elétricas existem, né? Porém elas não são tão rigorosas quanto aí no grupo 2, que é o assunto em tema, que é o sistema IT médico. O grupo 2, em que entra nisso aí a área de salas cirúrgicas, UTIs, recuperação pós-operatória ou pós-anestésica, salas de hemodinâmica, salas de emergência, são ambientes onde o paciente está com riscos de choques elétricos e risco em que de uma descontinuidade de alimentação elétrica cause uma injúria a esse paciente. Ou seja, são ambientes onde você tem equipamentos eletromédicos dedicados à sustentação de vida e monitoração da vida. Então são equipamentos com um grau de criticidade muito alto e estão ligados ao paciente com sistemas que são chamados invasivos, né? Ou seja, a pele do paciente ela perde a resistência, né? Porque você está com o sistema invasivo, e isso gera uma maior possibilidade aí de risco, né? Um risco de choques elétricos, e aí a gente chama isso de microchoques, tá? A questão de microchoques é muito importante, pois isso acarreta aí na boa especificação do sistema IT médico.
A norma brasileira e internacional, ela tem um mínimo necessário para que isso seja conforme as leis. Porém, com os estudos que são feitos em campo, as aprimorações dos equipamentos que compõem o sistema intermédio foram ocorrendo ao decorrer dos anos. Então, hoje, o que a norma pede, ela pede o mínimo de segurança, porém, nós da R&D Bender avançamos nisso e temos sistemas muito mais seguros até do que a norma exige. Então, estamos aí um passo até à frente, ou até diria mais passos, né, à frente aí, referente à norma, né, às leis que colocam esse tema. Então, o que o sistema IT é requerido para você, na instalação elétrica desse sistema? Você precisa de um transformador de separação, na qual ele deve seguir regras específicas das normas internacionais, da INBR 3534, e esses trafos, principalmente, eles devem ser testados e aferidos dentro de um laboratório, cada unidade, não por lote. Você ter um relatório de testes da IEC 61558-2-15, que é a norma que garante que esse transformador de separação de aplicação hospitalar, ele atende sim a norma específica da área hospitalar. Então, é um ponto importantíssimo, né? Isso é feito nos projetos elétricos dos hospitais, no memorial descritivo, por exemplo. Isso deve estar inserido, né? Para evitar que o hospital compre transformadores que não são aplicação hospitalar. E isso é um risco muito grande, pois trafos isoladores industriais que são aplicados em larga escala aí na área industrial, eles não são adequados ao uso hospitalar. Isso pode gerar um risco muito grande, um risco de morte aos pacientes, pois uma corrente de fuga que passe o limite determinado por norma, essa corrente de fuga que ultrapasse o limite vai passar exatamente pelo paciente, e o paciente pode não suportar. E qual é o ponto aí que é muito crítico? Como nós estamos falando de correntes de fuga muito pequenas, isso não é constatado. Então, a equipe médica que está junto ao paciente, ela não vai ter percepção que há uma corrente circulando pelo paciente. E se isso ocorrer, pode ser constatada a morte de um paciente por outros motivos, sem ser o que foi o real, né? Que foi um microchoque. Então isso é um risco evidente e que já são mencionados em estatísticas pelo mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, em que isso ocorre sim e que muitas vezes não é relatado como um problema de choque elétrico. Então temos aí experiências, né, em treinamentos junto à equipe médica, junto à manutenção, às vezes até de médicos que mencionam, né, após o nosso treinamento, falam, puxa, nós tivemos alguns casos já de mortes dentro do ambiente hospitalar e que na época não foi feito a exata causa, mas que hoje a gente percebe que muito provavelmente pode ter sido problemas elétricos, até por conta da equipe local saber que a instalação não estava bem adequada às normas. Então, o ponto do transformador de separação é extremamente importante. Ele deve ser construído para aplicação hospitalar. Tudo isso que eu estou falando está descrito nas normas. Então, a norma brasileira, a RDC 50, da Anvisa, a Portaria 2662 do Ministério da Saúde, todos referenciam a documentações em que esclarecem claramente o que o projetista elétrico vai colocar no projeto, vai inserir no projeto, e o que logicamente encadeia, o que o instalador vai instalar e o que o hospital vai receber como um sistema elétrico confiável dentro de normas, e aí no caso específico do transformador. Bom, o transformador então é o item que alimenta esses ambientes, que são as salas cirúrgicas, as UTIs, as RPAs. Junto a esse transformador, o que nós temos?
um elemento chamado DSI, o Dispositivo Supervisor de Isolamento, tá? Que é um equipamento que faz a medição de resistência e isolamento de toda a instalação de uma sala cirúrgica, por exemplo, e equipamentos eletromédicos, e alarma e informa a manutenção e equipe médica esses alarmes, né, prévios de um problema elétrico. A origem desse DSI, ele foi desenvolvido nos anos 40 na Alemanha pelo Diploma Engineer Bender, que era um engenheiro de Minas, né, Minas de carvão, e ele tinha a incumbência de medir com Megger a resistência de isolamento das minas de carvão, que é um risco nas minas, um risco de explosão é muito grande. Aí ele teve uma ideia de desenvolver um produto que fazia esta medição automaticamente 24 horas. Isso que gerou, ele conseguiu ter uma medição contínua, permanente, uma supervisão permanente, de forma que ele conseguia adotar o que a gente chama de manutenção preditiva, ou seja, muito antes disso ser um problema técnico que possa causar um desligamento ou até um risco de explosão, você tem informação, e essa informação é passada pelo DSI. O DSI, qual é o funcionamento dele? Ele injeta uma tensão e corrente na rede ou nos circuitos elétricos, na instalação elétrica em si, e esse sinal que ele injeta, ele vai traduzir aí em valor ôhmico, ou valor de isolação. Isolação em ohms quer dizer uma isolação que você possa pegar um cabo elétrico e não tomar um choque. Essa barreira física é a isolação ôhmica. E isso que garante que o equipamento eletromédico não cause um choque elétrico no paciente, pois a isolação galvânica, a isolação ôhmica do equipamento deve estar coerente à aplicação, que é a aplicação de sistemas até invasivos, né? Sistemas que aí causam um risco muito grande ao paciente. Então isso foi dentro das normas internacionais se adequando, né, como eu disse anteriormente, à norma internacional como um item importante e necessário aos hospitais, pois era um único tipo de sistema, né, que é o tráfego, o transformador e DSI, em que alarma e não desliga, ou seja, o alarme é um alarme prévio, né? É um alarme preditivo. Então isso gera em que, mesmo que você tenha dentro de uma UTI ou dentro de uma sala cirúrgica um equipamento eletromédico com baixo isolamento, esse baixo isolamento não causa choques elétricos e não causa desligamento. Tá? Esses são os dois pontos principais do sistema intermédico. O fato de ele ser exigido são esses dois pontos, né? É evitar o choque elétrico e evitar o desligamento de equipamentos de monitoração de fuga térmica. Então, ou seja, você precisa ter informação rápida, né? Precisa, e a manutenção precisa buscar esses problemas. Tá? Então, o DSI, que é o item do sistema intermédico, está sempre ligado a um anunciador de alarme, este qual fica dentro da sala cirúrgica, e também você pode inseri-lo aí no posto de enfermagem, tá? Centralizado. Esses anunciadores, ao longo dos tempos, né, foram modernizados. Então hoje nós temos anunciadores aí com ligação em USB, temos anunciadores com registro de histórico, com possibilidade de interligação com o sistema supervisório do hospital em TCP/IP, por exemplo, ou seja, né, uma página de internet em que você acesse todas as informações do sistema IT. Tudo isso para quê? Para que a informação chegue cada vez mais rápido à manutenção e informação precisa. Por conta disso, dentro das normas internacionais e a própria norma brasileira, dentro do quesito sistema IT, tá, intermédio, além do transformador, do DSI, supervisor de isolamento, supervisor da carga e temperatura do transformador, os anunciadores de alarme, além desses elementos que são
básicos e exigidos por norma, nós desenvolvemos aí um sistema que nós chamamos de localização de falhas, ou seja, o sistema IT médico, você tem informação de que sala que está o problema, em que conjunto de leitos está o problema, e além disso você sabe em qual circuito está o problema. Então esse é um ponto que nós, ao longo dos anos, né, fomos vendo que a dificuldade da manutenção em acesso a esses ambientes é muito complicado. Então a enfermagem ela dá uma autorização para manutenção, procurar um defeito em determinados horários, em determinados períodos, e isso gera uma série de problemas, né? Então a gente tem exemplos aí de UTIs, né, em que você tem um alarme de problema elétrico e a equipe de manutenção fica simplesmente amarrada à autorização da enfermagem. E a enfermagem tem toda a razão, porque você não pode estar lá desligando equipamentos eletromédicos que são a sustentação de vida do paciente. Então, dentro desse problema, nós aí desenvolvemos um sistema em que faz automaticamente a pesquisa e a procura e a localização, né, do defeito de isolamento. Então, hoje, nós temos sistemas modernos, né, em que com sistemas já todos interligados em RS-485, ligados em TCP/IP, em que informa a manutenção e ao corpo de enfermagem o exato local de defeito em uma rápida, um curto espaço de tempo, tá? Você consegue aí em segundos saber, o defeito está no leito 1, no tomada 2, então você tem exatamente o local de defeito. Isso, ou seja, o que gera isso ao hospital? Cada vez mais você tem informação rápida e você elimina o problema rapidamente. Pois o IT médico, ele é um sistema em que, no primeiro defeito da terra, ele garante continuidade operacional, proteção do microchoque elétrico. Porém, a segunda falha de isolamento, você está já sob riscos, e aí sim, de choque elétrico ou até desligamento. Então, o que a própria norma NBR de 50410 menciona? O sistema IT médico deve possuir sistemas de localização de falhas para que você procure esse defeito o mais rápido possível, né? Então, ela recomenda isso. Então, ela fala que quando você tem que detectar o defeito o mais rápido possível, para evitar segundo defeito, e aí sim você ter aí um risco aí eminente aí de falha de isolamento e desligamento dos circuitos, tá? Então os sistemas hoje, mostrando aqui os novos equipamentos, tá? Hoje os equipamentos estão em pequena escala, o tamanho deles, hoje você tem DSIs, tá? Completos com supervisão de isolamento, supervisão da carga, temperatura. Esse aqui especificamente tem também o gerador de sinais, né, que utiliza aqui para fazer a localização de defeitos, né? E esse DSI vocês percebam que ocupa aqui 2 polos DIN, né? É o mesmo tamanho de um mini disjuntor bipolar, tá? Então isso é muito interessante aos hospitais, pois cada vez mais vemos nos projetos que os espaços, né, são cada vez menores, né? Então, encontro a isso, nós diminuímos aí o tamanho dos equipamentos e com uma tecnologia, com a mesma tecnologia aí, e até mais avançada desses dispositivos. Então, esse aqui é o DSI, dispositivo supervisor de isolamento, DST, dispositivo supervisor do transformador, carga e temperatura, e gerador de sinais, que é o que complementa aí para os sistemas de localização de falha. Junto a esse instrumento, aí nós temos aqui o que nós chamamos de o localizador de falhas, né? Então, com um equipamento desse, ele já possui aqui os LEDs de indicação e tem aqui a saída RS485. Com esse aqui, por exemplo, a gente detecta aqui 6 pontos ou 6 circuitos e sabe qual deles está o defeito. Então, esse sistema em conjunto, pequeno, né? Você requer pouco espaço no painel,
você já sabe que aquele sistema está com defeito e qual o circuito especificamente apresentou essa queda de isolamento. Então, ou seja, isso agiliza muito a manutenção. Outro ponto importante, tudo isso é registrado, então tem registros nos anunciadores de alarme. Ou seja, se vocês têm uma falha de isolamento de um equipamento eletromédico que foi ligado durante um período de uma cirurgia, e foi ligado à tomada e isso gerou alarme, e esse alarme não foi avisado à manutenção, a manutenção vai ter condições de verificar dentro do sistema de registros que houve um defeito naquele período, naquela sala e naquele circuito. Ou seja, ela consegue ter um diagnóstico muito mais preciso, sem depender aí das informações do própria equipe local, né? Então isso agiliza muito o método de pesquisa de fuga térmica. Bom, então todo esse sistema, né, toda essa tecnologia embarcada, toda essa questão de comunicação com TCP/IP, com Modbus, Profibus, né, a gente desenvolveu tudo isso visando que cada vez mais as equipes de manutenção hospitalares elas têm que ter mais agilidade e cada vez mais o tempo, vamos dizer, está mais curto, né? Então as equipes são menores e as equipes precisam ter tecnologia na mão para que a automação desse sistema seja uma ferramenta à manutenção e a toda a equipe. Nós da RD Bender, dentro do fornecimento do sistema intermédico, de suma importância isso, nós realizamos os treinamentos, né, das equipes, né, após a instalação para a boa utilização. Então são detalhes, né, de utilização do sistema em que devem ser seguidos e praticados, né, para aí tudo isso estar em pleno funcionamento e a serviço aí do hospital, tá? Então, ou seja, seguindo essas regras, né, todas ditas nas normas brasileiras, nas normas internacionais, o hospital tem um ganho muito grande aí sempre a gente fala de retorno de investimento, né? Pois com esse sistema você evita queima de equipamentos eletromédicos, evita paradas da sala cirúrgica e UTI por problemas elétricos, então tudo isso agiliza na continuidade operacional dos processos internos daquele centro cirúrgico e UTI. Isso é o que a gente tem aí na prática, né, da utilização do sistema, vários cases, né, desse tipo, em que evitou queima de equipamentos que são de alto custo e isso a gente sabe que o sistema ajudou muito a reduzir esses custos, né? E um ponto que não tem custo, né, é a vida, né? Então os pacientes estão seguros quanto a qualquer problema elétrico que gere aí um choque elétrico que possa causar uma injúria, uma morte e um desligamento qualquer que possa causar aí um desligamento de um equipamento de sustentação de vida, isso também causar a morte do paciente. Então isso é um ponto primordial e por conta disso que o sistema intermédico é de suma importância, né? Então ele tem por dever ser bem especificado, bem introduzido, bem instalado, né? E isso ser logicamente bem utilizado, né? Então isso entra de encontro o motivo, né, do porquê que essas normas brasileiras e internacionais exigem esse tipo de sistema intermédio, tá? Bom, agradeço então a oportunidade de explanar sobre o sistema intermédio, tá? Em nome da RDI Bender, líder aí mundial e líder no Brasil em fornecimentos de sistema intermédio em todo o território nacional. Obrigado.